a última é a forma sobrenatural espiritual. Existe um abismo aí que nós devemos ultrapassar. A revelação sobrenatural, se você perceber a Bíblia, alguns perguntam, por que Deus não faz os mesmos milagres que fazia lá no Antigo Testamento? Por que a gente não vê as coisas tão claras como eram as histórias bíblicas? Por isso, e aí as pessoas, a cabeça moderna vai falar, esses milagres eram mitos, né? Era forma, nunca existiram. Não era assim. A Bíblia vai explicar o porquê, só que você tem que ler a Bíblia toda. Então você vai ver que essa forma do sobrenatural, da revelação de Deus, ela começa de um jeito em Gênesis, mas quando chega em Apocalipse, ela está diferente. Por quê? Então logo no começo, você vai ver um Deus, mesmo ele sendo totalmente o outro, mas com muita intimidade com as pessoas. Então você vai ver a narrativa de Deus andando com Abraão. Você vai ver primeiro Deus com Adão e Eva, mas até aí você fala, é porque está no jardim do Éden, não tem pecado, e é verdade. Aí você vai ver Deus com Abraão, ele vai lá, Deus e mais 2 anjos vão ali com Abraão, e Abraão se prostra diante de... Parece que Abraão sabe que é Deus, sabe que é o divino, se prostra, e aquela pessoa que está ali, e mais os outros 2 que vão descer para Sodoma e Gomorra, ele aceita a adoração. Quando João vai se ajoelhar para o anjo ali que está falando de Apocalipse, o anjo não deixa João se ajoelhar e fala, não, eu só sou um anjo, você não pode adorar o anjo. Então ali a gente já vê que pelo menos é uma manifestação, uma imanência de Deus ali, claro. Alguns querem colocar Jesus, isso já é um pouco mais complicado, mas ok. O que é claro ali é que Abraão reconhece que é Deus, Deus é aquela figura deixa ser adorada, explica que vai Abraão e Sará vão ser pai, ali mesmo na velhice, fala que é para que o nome dele seja honrado. Então ali o diálogo é muito claro, né, que essa manifestação acontece de forma tão íntima. E aí depois, quando você vai ver Moisés, você vai ver Moisés subindo o Monte Sinai, e lá em cima do Monte Sinai é uma espécie de figura de intimidade com Deus, e tem um paralelo muito interessante, o alto do Monte Sinai com o Éden, né, com o Jardim do Éden. Então você tem uma cortina de fogo, assim como era a cortina que foi feita com aquela espada flamejante, e tem várias figuras, não vem ao caso, mas quando Moisés passa daquela cortina de fogo, o povo não tem coragem, o povo pensa que ele morreu queimado lá em cima, ele fica 40 dias, o número 40 é um número muito especial de transformação, de um período de teste, e aí Moisés quer ver Deus igual Abraão viu, falou, você apareceu na tenda para Abraão, eu quero ver você, e aí Deus vai falando, não, você não pode ver, ninguém pode me ver, e você vai ver só pela fresta as minhas costas, né? E aí ele vê, e tem gente que fala que Moisés viu Jesus, né? Então é interessante, mas o interessante é que Moisés, mesmo sendo muito íntimo, talvez o maior nome do Antigo Testamento, ele não pôde ver Moisés. Depois com os profetas, você vai ver apenas a voz de Deus aparecendo, e várias vezes não aparece para alguns profetas. Então você vai ver o salmista, ou alguns profetas, como Abacuque, até quando você vai se calar, Senhor? Os profetas clamam para ouvir a voz de Deus, alguns conseguem ouvir de forma audível, é meio claro isso, outros têm visões, e aí a Bíblia hebraica todinha, o Antigo Testamento, é sobre a voz de Deus ali para alguns profetas e homens e mulheres de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, a voz de Deus aparece logo no batismo de Jesus. Então ali tem a voz de Deus, esse é meu filho em quem me comprazo. Mas você vai ver que essa transição continua. Então você vai ver em Abraão uma intimidade, Moisés já foi retirado, com os profetas é bem menos, é só a voz de Deus, e aí você vai ver com raras exceções ali agora a voz de Deus falando, esse é o meu filho, em quem me comprazo, ouçam-no, e aí não tem mais voz de Deus, é a voz de Jesus. E essa transição é muito clara, que Deus está falando, o que ele falar sou eu, e várias vezes Jesus fala, você quer ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Os discípulos estavam querendo ouvir a voz de Deus como os autores do Antigo Testamento, né? Como os homens e mulheres do Antigo Testamento. E Jesus fala, você está me ouvindo.
Essa é a voz. E por isso que os apóstolos, quando vão escrever os evangelhos, falam que Jesus é Deus, porque ele é a voz de Deus e porque ele é Deus de verdade também. Ele é filho de Deus, ele tem a essência de Deus. Mas ali é muito claro que Deus vai parar de falar. Eu acho, se eu não me engano, ele fala mais uma vez no Monte da Transfiguração, a mesma coisa. Ouçam-no, né? Ele fala, esse é meu filho, ouçam-no. Mas aí depois é Jesus que fala. Depois da ressurreição, quando Jesus sobe para o Pai, o Espírito Santo vai ser derramado para todo o seu povo, para que o seu povo, sem exceção agora, possa ouvir a voz de Deus diretamente através do Espírito Santo. Então vocês estão vendo que o sobrenatural muda de local. Então hoje, se a gente quer ouvir a voz de Deus audível, não vai ter. Marcos, você está falando que hoje Deus não fala de voz audível? Não estou falando isso, eu acredito em tudo, acho que Deus pode, mas Deus fez uma transição. Na Bíblia mostra de forma clara uma forma e depois a voz de Deus vai por Jesus e depois vai pelo Espírito Santo. E hoje a gente tem a voz de Deus pela leitura da palavra de Deus. Isso sim é uma forma clara de você ouvir a Deus. E, Marcos, mas eu tenho a experiência que Deus às vezes fala comigo. Legal, fala com você de forma particular para você. Mas quando Deus vai falar para a igreja como seu corpo, ele fala através da palavra de Deus. Então isso é o sobrenatural de Deus. Então, só para não dar problema, Marcos, você está falando que você não acredita no sobrenatural. Acredito em milagre, expulsar demônio, acredito que Deus fala, só que eu estou mostrando como, se você ler a Bíblia toda, existe uma transição de revelação progressiva que a Bíblia vai narrando sobre o sobrenatural de Deus. Quer uma outra amostra sobre transição de sobrenatural? É sobre o juízo de Deus. Então você vai lá em Gênesis, vai ver o dilúvio, como um juízo de Deus vinha como algo devastador para a criação. O juízo de Deus em Sodoma e Gomorra veio como fogo do céu em uma cidade queimando tudo, porque ela era muito blasfema contra Deus. Depois você vai ver o juízo de Deus de forma individual. Então ela já não pegava mais uma cidade ou toda uma região como o dilúvio, ou alguns colocam que é o planeta todo, seja lá o que for, existe um juízo mais geral. E aí você vai para o juízo mais individual. Você vai ver os juízos individuais, por exemplo, em Números 16, você vai ver o juízo de Deus com Corá. Ali, Corá é um cara que vai se rebelar contra Moisés e Deus vem com juízo. Acho, se eu não me engano, a terra engole ele. É um negócio bizarro e ele é fulminado ali diante de Deus por ter uma rebeldia contra um homem de Deus. Você vai ver um juízo de Deus em Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, lá em Levítico 10, quando eles entram na presença de Deus por conta própria, do jeito que ele quer, ele pega um incenso e leva um fogo que não era do jeito que Deus tinha orientado, eles levam um fogo estranho para a tenda e lá eles eram fulminados e caíram, foram os primeiros sacerdotes a serem mortos e aí profanou o tabernáculo que estava sendo inaugurado com um corpo, 2 defuntos lá dentro. E um outro juízo, tem vários aí, em juízos individuais, mas com grupos menores, você vai ver Eliseu sendo zombado por vários jovens, lá em 2 Reis 2, 24, e Eliseu, ele amaldiçoa. E aí, de repente, do nada aparece 2 ursas e mata os 42 jovens, e você fica assim, caramba, que isso, meu, pra que isso? Só para deixar uma coisa cultural, as pessoas pensam que foi um bullying, né, que os jovens fizeram sobre a calvície dele, né? Ele é careca, você é careca, e aí ele ficou bravo e deu a maldição. Não. Aqueles jovens, eles estavam falando que Eliseu não era um homem de Deus, era um falso profeta, eles estavam recusando Eliseu e seu Deus, eles estavam falando que aquela calvície era uma espécie de lepra, uma espécie de doença na pele que estava já matando e mostrando que ele era um amaldiçoado, e aí Eliseu, ele já tinha feito um milagre antes, e aí agora ele vai falar, eu sou amaldiçoado, eu sou homem de Deus, quem está amaldiçoado são vocês, e aí Deus mostra que estava do lado de Eliseu ali. Então o que os jovens estão fazendo não é um bullying, eles estão blasfemando contra o Deus ali, o negócio é muito mais sério, o autor está escrevendo e está claro para o primeiro ouvinte, mas para nós parece um bullying de alguém careca, que não era isso que estava acontecendo, ok? Mas quando você chega no Novo Testamento, você vai ver que esse juízo praticamente não aparece mais, porque Jesus vem trazer
de forma gratuita a sua salvação, e o juízo de Deus, ele colhe para si, ele bebe na cruz por si. Não que ele não vai trazer juízo na sua segunda volta, mas a toda a narrativa do Novo Testamento, ele vai beber o cálice que era para ser derramado no juízo para si mesmo, e aí a gente não vai ver esse tipo de juízo no Novo Testamento, com uma exceção. E é muito interessante, aquela exceção foi colocada no lugar certo para falar, não bobeia, Jesus bebeu todo o cálice de juízo, mas não bobeia, não brinque com o Espírito Santo. Está lá em Atos 5, versículo 5 e versículo 10, Ananias e Safira, o autor Lucas repete a mesma história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, e fala que agora, aonde está o Espírito Santo, e estavam os apóstolos, eram o Santo dos Santos. Então, aonde é o Santo dos Santos? No novo templo, ali depois do Pentecoste, é o coração da igreja, são os discípulos de Jesus, e Ananias e Safira, eles vão, igual aos filhos de Arão, diante de Deus e mente para o Espírito Santo. E é interessante que Pedro fica assim, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo, vocês são doidos. E aí na hora eles caem fulminados, a história se repete para dizer que contra o Espírito Santo não se brinca, mesmo Jesus tendo tomado o cálice da ira. Lógico que Apocalipse vai falar que aquele cálice no juízo final, então a gente está no tempo da graça, de se arrepender, e a gente não precisa passar por esse juízo que vai ainda vir um dia para aqueles que negarem a palavra de Deus. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!